Agora a gente fala sobre a inflação e o preço dos alimentos, que são assuntos que estão no radar do governo federal. É uma preocupação que, inclusive, motivou uma aproximação maior do governo com o agronegócio, como a gente mostrou na semana passada. Até chegar à mesa do consumidor, são muitos os fatores que importam para a formação dos preços. Alguns mais fáceis de medir e prever, já que outros mais difíceis, como a questão climática e suas implicações, a gente não tem como mudar, não é verdade? E quem está por dentro dessas questões e já está conectada aqui conosco é a doutora em Economia Aplicada, Aniela Carrara, que também é pesquisadora do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA, da Exalc USP. Boa noite, Aniela. Bem-vinda aqui ao Rural Notícias. Boa noite, obrigada pelo espaço. Aniela, as mudanças climáticas, né, elas podem gerar uma oferta menor de produtos e preços em alta, que é o que a gente tem observado. Já para o produtor, a preocupação é também com o aumento dos custos de produção, algo que é um pesadelo para o produtor rural. Me fala uma coisa, o que você destaca de tudo isso que a gente está trazendo? Sim, nós temos ali uma questão que ela implica para ambos os lados, né? Então, nós temos tanto o lado da oferta com o produtor, quanto do lado da demanda pelo consumidor, impactados pela questão do clima e os efeitos que o clima gera na produção agrícola, né? Então, do lado do produtor, a grande questão que nós observamos, e isso ficou bastante claro com a notícia que foi mostrada aí do meio norte do Mato Grosso, a elevação dos custos, né? Então, a questão climática, por mais que ela não tenha ali não seja dominada diretamente pelo produtor, ele tem formas, né, de se precaver, né? Então, a gente observa, há estudos que mostram isso, do aumento da busca por seguros rurais, né? Nós também temos estudos que mostram que tanto a questão climática, a questão do efeito estufa, que já tem causado o aumento médio das temperaturas globais, também tem aumentado a incidência de pragas em diversas culturas. Isso também faz com que o custo aumente no sentido de se ter ali uma aplicação maior de defensivos. Então, há ali para o lado do produtor uma grande preocupação em relação ao custo e, claro, né, essa busca por tentar mitigar estes efeitos e aí aplicação de novas técnicas, enfim. Então, é um ponto importantíssimo do lado do produtor mesmo, porque nós precisamos, né, que os produtores tenham um mínimo ali de produtividade para que possam aí seguir no seu plantio, né? E aí um outro ponto, é o outro lado da moeda, é o lado da demanda, né? Então é o preço que nós sentimos no bolso quando a gente vai para o supermercado e aí observa que a batata está mais cara, cebola, tomate, enfim, né? Que é o que a gente conseguiu mensurar nesses 2 primeiros meses de 2024. E esse aumento do preço, ele é sentido muito diretamente pela população, porque o preço dos alimentos ele acaba representando ali uma parte importante do gasto das famílias brasileiras, principalmente as famílias de renda mais baixa, né? Então, também é uma preocupação do lado da demanda e, claro, né, isso vem junto ao fato de que nós temos ali uma renda média das famílias que é baixa, né? Nós temos ali pessoas que vivem com menos de um salário mínimo, meio salário mínimo, né? Então, também isso implica. Então, essa questão do preço dos alimentos, né, é um ponto extremamente importante, mesmo porque temos essa questão relacionada ao acesso, né, do produto, né, por parte das famílias e também pensando no macro, né, isso também implica se a política monetária do país é efetiva ou não, né? Então, o aumento do preço dos alimentos também significa uma inflação maior no global e essa inflação maior no global vai implicar ali nas decisões futuras de política monetária. Então, é um todo, né, muito dinâmico e com diversas implicações. E o preço dos alimentos, né, Aniela, ele vai bem além da questão puramente econômica que a gente está falando, do alcance de metas da inflação. É também uma questão de segurança alimentar, né? Isso que é uma coisa, uma tecla que a gente tem que bater muito forte e que, de certa forma, se relaciona com o grau de pobreza da população. Você mesmo disse, né? Muitas famílias só têm um salário mínimo e grande parte desse salário mínimo tem que ser usado para compra de alimentos, que está com o preço aí cada vez mais alto. Se a gente analisar os dados do IBGE de 2020, vai ver que houve uma queda de mais de 50% no consumo dos brasileiros de produção base da alimentação, como aí arroz e feijão, ao longo dos últimos 16 anos. Então, aqui, dado muito importante. Eu gostaria de ouvir as razões, você explicasse as razões dessa queda, né? Se é uma coisa fundamental e essencial para a dignidade humana, né? Se alimentar bem. Exatamente, né? Então, quando a gente fala de preços de alimentos,
nós temos a questão macro, a questão de política monetária, mas nós também temos essa questão que é tão importante ou mais, que é a questão da segurança alimentar da população, né? E quando a gente diz a segurança alimentar, é o acesso que a população, as famílias têm, não apenas da quantidade de alimentos, mas sim da qualidade, né? Então, a gente tem níveis de segurança alimentar. Melhor dizendo, de insegurança, né? Sim. Que é essa ausência desse acesso. Então, a gente tem segurança alimentar leve, em que a pessoa já não consegue acessar a quantidade, mas mantém a qualidade do alimento, a moderada e começa a prejudicar também a qualidade do alimento acessado, e a severa, em que a pessoa tem prejudicado não só a quantidade de alimento que ela acessa, mas também a qualidade. Então, quando a gente fala de preço dos alimentos, nós estamos falando diretamente do quão acessível ou não estão os alimentos básicos, né? E quando a gente diz alimentos básicos, são os alimentos diretamente relacionados ali com a produção agrícola, né? Como você bem colocou, o arroz, o feijão, que o IBGE tem notado uma redução no consumo, né? E um dos fatores que tem motivado a redução deste consumo é justamente os preços. E aí a gente vem de um lado, né, os preços maiores, e de um outro, a renda média das famílias baixa, né? Nós tivemos ali o período pandêmico, que fez com que a renda média do Brasil caísse drasticamente. A gente tem recuperado um pouco isso, mas ainda assim esses dois fatores unificados, eles acabam incidindo, né, sobre essa questão da insegurança alimentar. Então, muitas das vezes a pessoa ela não reduziu a quantidade de comida a qual ela tem acesso, mas já reduziu a qualidade. Então, já não consome mais arroz e feijão, mas acaba consumindo o quê? Os ultraprocessados, né? Tem-se várias pesquisas que identificam na área de nutrição a troca, por exemplo, do arroz por macarrão instantâneo, né? Que é mais barato, mas só que é mais pobre nutricionalmente falando, né? Também tem a questão do tempo de preparo, que esse é um outro ponto também, né? Então, famílias que acabam não tendo nem tempo de preparo. Então, são vários fatores que juntos acabam culminando nessa questão que também é super importante de ser acompanhada, né? Então, veja o quão dinâmico é essa questão do preço dos alimentos. Então, a gente diz preço dos alimentos para observar no todo, no geral, quanto que isso pode contribuir para cumprir ou não cumprir a meta de inflação. A gente fala de preços dos alimentos para olhar o lado do produtor, né? Porque se os preços estão subindo, será que de fato o produtor ele tem conseguido ali um ganho mínimo? A gente tem visto que a questão climática tem prejudicado bastante, e um último ponto importante é o lado do consumidor, né? Então, o quanto que esse consumidor consegue acessar esses alimentos e qual a quantidade e principalmente qual a qualidade desses alimentos, né? Então, será que esse preço dos alimentos básicos ali tem ali sido impeditivo? Nós temos então pesquisas que mostram que sim, não é o único fator, mas também ele contribui. Então, é uma questão super importante, né, que não pode deixar de ser trabalhada e comentada, né, por mais que, como eu disse, nós temos ali a macroeconomia, a política monetária que precisa também ser observada, mas o acesso ao alimento, né, então a um preço minimamente adequado e que caminhasse também, né, que essa é uma outra questão, com uma renda minimamente certo. Desce ali minimamente para fazer frente aos gastos mínimos das famílias, né? Esse é um ponto importante, né? Sim. Então, o preço dos alimentos ele congrega todos esses pontos aí que são extremamente dinâmicos e sofrem influência de diversos elementos, né? Tá certo. Olha, quero agradecer muito a sua participação aqui no Rural Notícias, né? Em resumo, a gente chega à conclusão de que o brasileiro está se alimentando menos e com pior qualidade. A gente tem que procurar reverter isso. Uma boa noite para você e até uma próxima oportunidade.